Marcos não tenha sido um discípulo de Cristo. Não, ele não foi. Embora Marcos não tenha sido, seguramente, ele presenciou muitos fatos da sua vida, visto que ele morava em Jerusalém e a sua casa tornou-se um ponto de encontro da igreja. Os pais da igreja unanimemente aceitaram a autoria de Marcos deste evangelho. Pápias, um dos pais da igreja no começo do século II, ele afirma que o evangelho de Marcos é a compilação do testemunho pessoal de Pedro acerca da vida e do ministério de Cristo. Marcos não foi discípulo de Cristo, como dissemos anteriormente, mas ele foi um discípulo de Pedro. E de acordo com Pápias, Marcos foi um intérprete de Pedro, pois o conteúdo do livro, ele inclusive confirma essa conclusão. Esse relato de Pápias, que aparece em uma obra de Eusébio, o bispo de Cesareia, autor da primeira grande história da igreja no século IV, é o mais antigo registro da autoria de Marcos. Marcos, que foi o intérprete de Pedro, ele escreveu acuradamente tudo o que ele relembrou. Tanto sobre Cristo, disse ele, tanto quanto daquilo que Cristo mesmo falou, ou tanto quanto daquilo que Cristo fez. Porém, ele não escreveu em uma ordem. Embora Marcos não tenha ouvido e nem acompanhado o Senhor, mais tarde ele acompanhou a Pedro, de quem ele recebeu todas as informações, de tal maneira que ele não cometeu nenhum engano no seu próprio relato, não omitindo nada daquilo que ele ouviu e nem acrescentando qualquer falsa afirmação do que ele recebeu. Amém? Outros pais da igreja, incluindo Justino, por exemplo, mártir, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio, eles confirmaram Marcos como o autor desse evangelho. Também associaram o evangelho de Marcos com o testemunho do apóstolo Pedro. Irineu, outro pai da igreja, ele afirma: depois da morte de Pedro e de Paulo, também Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos legou por escrito as coisas que foram pregadas por Pedro. Marcos é o mais aramaico dos evangelhos, o que evidencia ser um relato da palavra falada de Pedro. O esboço, por exemplo, desse evangelho ainda está afinado com o conteúdo do evangelho pregado por Pedro na casa de Cornélio. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Bem, esta foi uma introdução ao livro do Evangelho de Marcos. Nós estaremos, todavia, conhecendo acerca da data, o local em que esse evangelho foi escrito e também para quem Marcos escreveu o evangelho. Eu, se fosse você, não perderia a nossa segunda lição. Deus te abençoe. Até breve. Tchau.